todos e a todas. Vamos começar. As pessoas vão entrando e depois saibam que a aula vai ficar gravada. Vai ter um link para vocês acessarem durante mais 30 dias. E a gente vai falar hoje sobre Health Span, Bixorelana, e eu decidi fazer algumas sinergias, até para as pessoas saberem como usar também. Saudade de vocês, a gente precisa conversar mais também. E eu sou dessas que eu vou misturando tudo, tá, gente? Então, quando entrar, por exemplo, a Martinha, que acabou de entrar, que eu morro de saudades dela também. E não estou podendo ir lá para Bragança, né? Então, já viu, né? Mas um dia ainda vou ver aquele jardim maravilhoso que ela tem, né? Porque... Cada dia mais lindo. Pois é. Ainda bem, né, Marta? Acho que a gente faz isso mesmo, a gente vai evoluindo de um jeito, né? E tanto perrengue, né, amiga? Para chegar nesse jardim lindo. Então, isso é muito bom. Eu acho que essa é a grande sacada, a gente está sempre com as pessoas queridas ao longo das nossas vidas, né? Porque se uma coisa a pandemia trouxe foi o entendimento do que realmente é importante. E o que é importante são as relações verdadeiras. E quando a gente fala de Health Span, a gente também está falando isso, né? A gente está falando também de qualidade de vida e de pilares, e dos pilares da medicina do estilo de vida que Harvard vem defendendo aí eu diria que nos últimos 20 anos, né? Porque eu tive a oportunidade de fazer um curso lá muito tempo atrás, e já se falava nisso, em o quanto a felicidade impacta na nossa longevidade e muito além disso, né? É na qualidade de vida que a gente dá para esses anos de vida que a gente tem. E o Caio está entrando agora, o Caio é nosso patrocinador da noite de hoje, e hoje, quando a gente falar de Bixorelana e do Chronique, a gente está fazendo uma grande referência a pesquisador brasileiro. Tá? Então, nós vamos falar de um produto que foi desenvolvido pelo Dr. José Carlos Tavares, do Amapá. Então, quem é antigo com na fitoterapia, lembra muito bem do Dr. José Carlos, né? E após muitos anos ele conseguiu também, né, ao invés dele cultivar só um jardim, ele está fazendo não só o jardim, quanto produtos com uma tecnologia impecável. Você lembra, né, Célia? A gente que trabalha muito tempo nisso vai lembrar do Dr. José Carlos. E realmente é um prazer poder ver em tudo que aconteceu e como aconteceu. Então, a noite de hoje é exatamente para isso. Eu não tenho pressa para a gente discorrer sobre o assunto, então bem-vinda, Regina também. A Regina é uma grande jornalista, ela é uma tradutora de todo vocabulário nutricional e fitoterápico para um linguajar mais acessível popular, e ela já escreveu sobre urucum e sobre gengibre num livro lindo lançado pelo selo Boa Forma um tempo atrás, e que eu também tive a honra de ser fonte dela, né? Então a gente está sempre rodeado de pessoas que trabalham para o bem maior. Eu acho que é bem isso. Quando a gente estava, hoje à tarde eu estava conversando com uma pessoa, porque a gente está com o Combran rolando, né? Com o Congresso Brasileiro de Nutrição rolando essa semana. E eu estava acompanhando, eu faço parte da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva agora, assim, desde sempre, né, desde que fundou, e algumas das discussões foram exatamente o impacto de massa muscular, sarcopenia na longevidade, né, que a gente vai falar um pouco hoje, e com alguns dados bastante, eu diria, chocantes em relação aos brasileiros. E nada que a gente já não tenha o conhecimento até intuitivo, porque a gente sabe que os idosos brasileiros, eles têm muito pouco acesso à base alimentar proteica, exatamente pelo custo.
e muitas vezes o que inviabiliza o consumo adequado de fontes de proteína é a polifarmácia que ele é submetido. Então, ele está realmente ali dividido entre o que ele consegue fazer ao longo dos meses para se manter vivo, né? Então, acho que esse é um grande ponto. E o que a gente quer para a gente, né? Qual é a nossa pegada para daqui 20 anos? Como é que eu me imagino há 20 anos? E quem me conhece mais de perto, assim, sabe que eu sempre falei, né? Eu falava assim, para as pessoas, chegar até uns 75 tá bom, acho que eu não quero chegar em 80, não, né? Eu vou estar meio cansada demais quando eu chegar nos 80. Eu sempre falei isso, né? E eu também aprendi que não está na minha mão, não, né? Até porque meu pai faleceu com 84, porque teve um câncer de reto bem rápido e fulminante. Minha mãe acaba de completar 87, com uma saúde de ferro, tirando uma insuficiência cardíaca aí que a pandemia e a ansiedade tiraram do eixo, né? Mas, enfim, a gente está driblando, né? A gente está driblando o quadro de ansiedade. Imagina, a pessoa ansiosa da minha família. Que é isso? A gente é tão equilibrado, os Marchiori são tão equilibrados, né? Eu sou a persona não ansiosa, não hiperativa, né? Imagina, hiperatividade. Que é isso? E aí, cada vez que a gente estuda, né? E cada vez que a gente não aproxima, mas que a gente se aprofunda nos estudos que levam um número maior de anos de vida, uma das coisas que eu tenho colocado na minha rotina e que eu tenho conseguido colocar nos últimos anos é exatamente o controle ou a tentativa de controle emocional. E quando a gente fala em tentativa de controle emocional, um grande recurso é a meditação, que para mim funciona como atenção plena. Então, em alguns momentos eu consigo meditar, mas eu medito muito mais, eu consigo meditar melhor, né, me aprofundar nos pensamentos melhor, quando eu tenho alguma atividade manual, né? Então, essa é uma das questões da hiperatividade, mas também o estar com atenção plena em cada uma das atividades faz muita diferença. Então, hoje eu estou deixando de fazer 14 coisas ao mesmo tempo e estou tentando fazer só 2, para ter, né, um gerenciamento melhor, inclusive de tempo. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente já pensar. E eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que nós falemos sobre o nosso assunto de hoje. E aí, peraí que eu tenho que mudar aqui, eu tenho que ficar só com ocultar. É assim, Vivi? É assim que fica melhor? Perfeito, perfeito. Olha, eu tenho que obedecer a chefe, né, gente? Tem que obedecer a chefe, porque aí depois essa aula vai ficar aí disponível para vocês 30 dias. Obrigada. E a gente vai deixar a aula disponível 30 dias, sabe por quê? Porque a gente quer compartilhar bastante conhecimento, que o nosso objetivo é esse, cada vez que a gente, quando eu e o Luiz, o Luiz que está aqui conosco, né, também hoje, quando a gente se movimentou para fundar a Associação Paulista de Fitoterapia, o nosso grande intuito que conseguimos fazer foi compartilhar conhecimento e dar visibilidade à fitoterapia. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? O quanto a gente consegue tocar as pessoas e a alma alheia com planta medicinal. E eu acho que esse curso, nessa aula de hoje, vem num momento muito oportuno, porque na data de ontem foi divulgado mais uma resolução de fitoterapia, né, mais uma disposição regulamentar no Conselho Regional, no Conselho Federal de Nutricionistas, com a nova resolução A680, com algumas modificações, mas ratificando o papel importante do nutricionista como um agente de saúde na saúde da população usando a fitoterapia. Então, a gente vai falar um pouco disso
ao longo da apresentação. E por que que a gente decidiu falar em health span, né? Ou o que é o health span, né? E qual é a diferença da longevidade e do health span? Há um tempo atrás, eu fui contatada pelo Caio. O Caio é uma graça de pessoa, né? Corintiano, infelizmente, né? Então, tadinho, ele está sofrendo enquanto eu estou feliz vendo o Verdão ganhar. Mas, brincadeiras à parte, ele é um cara visionário. E aí ele veio com essa história de health span no momento em que eu nem pensava nisso, que eu estava mesmo fechada em alguns outros conceitos. E aí a gente começou a discutir sobre o urucum e sobre todas as ações do urucum. E aí no nosso primeiro café, que na minha cabeça ia durar, sei lá, uns 20 minutos, nós ficamos 3 horas e 40 e nos debruçamos sobre vários papers que ele levou impresso, e com a paixão que ele tem e que eu também tenho pela fitoterapia e pela bixorelana. E dali surgiu uma oportunidade de vivermos melhor os anos que a gente tem para viver, né? E aí, por isso, eu junto naquele conceito que eu tenho, né, de falar que eu não queria mais viver 75, além de 75 anos, mas quem sou eu para determinar os anos, né? Aí, a minha grande preocupação nos últimos 6 anos, especificamente, é que eu não queria e não quero dar trabalho para ninguém. Então, o que que eu posso fazer para ficar bem o suficiente e para ser uma velhinha descolada que vai descer e vai fazer yoga às 3 horas da tarde, ao invés de estar atrelada numa cama enfim, fazer, né, ser cuidada, né? Então, qual é o aprendizado de tudo isso? Então, acho que esse é um ponto muito importante. E por que que a gente fala disso? Primeiro, esse é o meu currículo, para quem não me conhece, né, uma parte do meu currículo, que depois, se vocês quiserem, vocês podem olhar aí, porque eu me canso de ver algumas coisas, né? Mas, a partir de ontem também, eu estou numa nova empreitada. Nós fundamos a Associação Brasileira de Nutrição em Saúde Mental, a BNUSME. Eu fui convidada pela Thaís Bessa, lá da Federal Fluminense, da UFF, e daqui a pouco vocês vão começar a ouvir, a ouvir falar de mais uma entidade, né? Cujo foco é o mesmo de tudo, que é estudo, que é compartilhar conhecimento. E aí, como é que a gente pensa no futuro? A gente pensa no futuro pensando em evitar a oxidação, não é? A gente, enquanto profissional de saúde, a gente sempre não pensa assim, ó, se eu evitar a oxidação, a célula vai viver mais. Se eu evitar a oxidação, o alimento vai viver mais. Se eu evitar a oxidação, a gordura não vai rancificar e com isso a meia-vida dela dura mais. Ou seja, se a gente evitar o envelhecimento celular, nós conseguimos talvez vivermos mais. E aí, será que isso é fato ou é mito, né? E agora o alimento, né? Quando eu falo, por exemplo, de uma melancia, eu estou falando da melancia, eu estou falando da citrulina, eu estou falando do óxido nítrico que ela libera. Eu estou falando do quê? Se eu estou pensando na berinjela, eu estou pensando nos polifenóis e no grupo das proantocianidinas da casca, eu estou pensando na inulina da polpa, né? Como é que eu lido com a capsaicina e com o capsiate das pimentas vermelhas, que cada vez mais se publica, e não só se publica, mas se comprova a ação fenomenal de transformar a gordura branca em gordura marrom e dessa maneira facilitar a oxidação da gordura e a queima de gordura, ou seja, auxiliar no processo de emagrecimento. Então, cada vez mais se publica com capsaicina e capsiate,
Cada vez mais entendemos que quando nós colocamos laranja amarga, citrus aurantium, que eu falava já muitas vezes, em muitos momentos com a Célia, a gente, com essa inclusão, nós teríamos sinefrina suficiente também para auxiliar no processo de emagrecimento. E conforme os estudos foram se aprofundando, hoje a gente já sabe que isso acontece porque ela impede a lipogênese e ela aumenta a lipólise. E o que isso tem a ver com health span? Tem tudo a ver. Né? Essa minha introdução tem tudo a ver. Porque hoje a população só cresce, a população idosa só cresce. E apesar da população idosa só crescer, a qualidade de vida é bastante questionável. E ela é bastante questionável por quê? Porque nós dependemos de acessibilidade financeira para tratamentos, e não só para tratamentos, mas sim acessibilidade financeira para termos um mínimo de dignidade para as nossas vidas. Então, ter um lugar fixo para morar, ter alimento, mesmo que seja o básico, mas termos alimento no prato, não precisar ter uma pessoa de 80 anos saindo para vender bala no farol para poder pagar o almoço do dia, né? Ou seja, nós devemos olhar a nossa sociedade com outros olhos. Por quê? Porque cada vez que a gente olha a nossa sociedade com outros olhos, nós entendemos o que é a vida. A vida é viver em comunidade. E quando vivemos em comunidade, cuidamos uns dos outros. Quando vivemos em comunidade, nós valorizamos a vida do outro e também a nossa. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. E esse é um dos pontos, é um dos pilares discutidos em Harvard quando se fala da medicina do estilo de vida. É o viver em comunidade, ter amigos. E aí, quando eu falo de amigos, né? Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas, porque eu falo muito, vocês já devem ter percebido que eu falo muito. E aí a pessoa me disse assim: não, mas como é que vai ser? Nem lembro qual foi a pergunta, né? Exatamente, mas disse assim: na quinta-feira era alguma coisa, se eu podia fazer alguma coisa. Disse assim: na quinta-feira à noite eu vou dar aula, mas está chegando uma super amiga minha de Goiânia que vai ficar em casa. E a pessoa: como assim? Né? Ter amigo em Goiânia? Cara, graças a Deus eu tenho amigos em muitos lugares, muitos lugares. E essa garota que vem para ficar, está chegando daqui a pouco aqui em casa, ela foi minha paciente, virou minha amiga, hoje não é mais minha paciente, diz ela que é, mas eu não cuido mais dela assim, e eu ajudo o pai dela, presto uma consultoria informal para o pai dela, que é médico em Anápolis, e ele montou uma clínica de longevidade. Ele montou uma clínica de qualidade de vida. Então, uma clínica recém-montada, e a gente troca muita figurinha. Por quê? Porque ele tem a visão médica, eu tenho a visão nutricional, e muitas vezes eu acordo e já tenho a mensagem dele dizendo assim: eu tenho um caso assim, 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 que eu quero tirar a medicação. Quais são as plantas que você vai prescrever? E aí eu dou risada e digo: doutor, né? Doutor, quais são as plantas que o senhor vai prescrever? E a gente discute os casos, sabe por quê? Porque a gente está visualizando pessoas chegando aos 90 anos com mais vida, com mais mobilidade. E a mobilidade é um dos pontos mais importantes e mais difíceis para quem envelhece. Porque quando você perde a mobilidade, você perde a liberdade. Você depende de outra pessoa. Então, a partir do momento que você reduz a sua movimentação, e esse é um trabalho contínuo, ou seja, você deve estar sempre fazendo atividade física, por isso que quem me acompanha no Instagram sabe que agora toda segunda e toda sexta-feira eu tenho personal. Depois de tanto cuidar do Anderson Teles, que é um cara fabuloso,
campeão sul-americano de 800 metros, várias vezes. Hoje ele corre corrida de rua e ganha todas, né? E é meu paciente já há vários anos. Eu liguei para ele no começo do ano e disse assim: olha, Anderson, o negócio é o seguinte, eu preciso de ajuda de verdade. Eu odeio academia, mas eu preciso fazer alguma coisa. Qual é o seu horário mais tranquilo? Porque eu vou encaixar a minha agenda na sua, porque eu preciso colocar atividade física no meu dia. E a partir do momento que eu comecei a atividade física, o que eu percebi? Que tudo começa a se encaixar no estilo de vida saudável, porque estou me movimentando muito mais. Eu estou com uma rotina mais saudável. E é exatamente isso que eu quero, uma rotina mais saudável que me traga qualidade de vida, para que a longevidade me sorria e não para que ela me complique, tá? Porque é exatamente isso que a gente quer, que ela não complique. E aí, ao invés de eu começar a ficar doente aqui aos 50, entre 50 e 60, o que eu quero? Eu quero empurrar o início das doenças para casa dos 80, tá? Então, quem sabe a minha geração, a sua geração, consegue fazer isso. Acho que esse é um ponto muito importante. O início da era de doenças começar cada vez mais tarde possível. Às vezes a gente não consegue, né, gente? Às vezes realmente tem coisas que fogem do nosso controle. Mas tem muita coisa que a gente consegue e pode controlar. E é por isso que a gente pensa sempre, né, nas Blue Zones, né? Esse é um slide cedido pela Rosana Raeli, uma amiga minha que dá uma aula excelente de personal diet, ela tem uma expertise nisso, e quando ela fala de dieta do coração, ela sempre fala da Blue Zone. Então, o que acontece de diferente em Loma Linda, em Nicoya, na Sardinha, em Icária, em Okinawa? Eu posso falar com muita propriedade, até mais de Okinawa do que da Sardinha, embora eu descenda de italianos. Por quê? Porque eu perdi uma amiga muito cedo de Okinawa, família inteira okinauense. E ela teve um acidente vascular cerebral que nos roubou, né? Ela com 35 anos. Mas a dieta do okinauense é extremamente diferente. A Sardenha, a Sardenha, exatamente, Maria Inês, na Sardenha, tá? Então, assim, o okinauense, ele come aquele pepino amargo, ele come o melão de São Caetano, já está no modus operandi diário o consumo de alimentos que são mais antioxidantes e anti-inflamatórios. As porções de proteína são menores do que a gente consome aqui no Brasil. E decididamente são de fontes muito mais de mar do que qualquer outro tipo de proteína animal. E eles comem bastante, obviamente, como qualquer povo oriental, eles têm um hábito de consumo de proteína vegetal, de soja, fermentada e coagulada muito maior do que nós consumimos. Então, aqui nós temos um exemplo muito grande. Outro grande exemplo, que aí eu misturo as duas, tanto a Sardenha quanto a Grécia, né? Que é a alimentação mediterrânea. Então, mais uma vez, ó, peixe, alho, azeite, pasta, né? O macarrão com maior frequência. Lembrando que macarrão é um alimento de baixo índice glicêmico. Então, para quem se preocupa com índice glicêmico, que eu acho que todo mundo deve se preocupar, porque um dos dados muito importantes que impactam na nossa vida é exatamente a sua taxa de insulina. Então, quanto menor for a sua taxa de insulina basal, ou seja, insulinemia, você tem uma probabilidade maior de viver mais tempo. E quando você consome alimentos à base de trigo, eles têm
uma carga glicêmica e um índice glicêmico inferiores a outros alimentos como o arroz, como a tapioca, como as gomas em geral, tá? E quando a gente vai para a Califórnia e para Costa Rica, os grandes diferenciais são o consumo de vegetais, que também acontece nesses outros locais. Só que aqui a gente vê um consumo muito maior do que o brasileiro consome. Ou seja, nós que deveríamos seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde e ter um consumo aproximado de 400 gramas por dia de vegetais, nós consumimos 156 gramas por dia. Quando nós temos uma infinidade de alimentos de origem vegetal diferentes, com fitoquímicos diferentes. E aí, quando volto aqui para Harvard, para o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, alimentar-se bem faz parte, mas manter-se ativo também. Controlar o estresse, né? Fazer uma siesta, fazer um happy hour. Eu acho que siesta é com S, mas o slide é da Rosana. Tem um propósito. Você tem um propósito? Eu tenho. Eu estou saindo dessa pandemia, não sei quando ela vai terminar, né? Porque a gente não sabe, mas eu defini um propósito muito especial para mim, tá? Ainda não vou compartilhar, porque ainda estou lapidando, mas eu já tenho um propósito aqui muito estabelecido. A alimentação, ó, 3 porções de peixe por semana. Desafio vocês a consumirem pelo menos 2 porções por semana. Vegetais, grãos, folhas verdes e queijos, que não são os queijos que a gente está acostumado a consumir. São queijos pecorino, que é um queijo de cabra mais curado, né? Ele é tipo um parmesão de cabra, mas os volumes aqui são diferentes. Resveratrol em quantidades moderadas e muita água. E além disso, a gente tem que ter o que eu comecei falando, que é olhar o outro como nós gostaríamos e queremos ser enxergados, né? Como uma pessoa e uma vida que tem valor, que tem muito valor. Manter-se próximo à família e ter sempre amigos por perto. E esses 3 últimos pontos aqui, que parecem muito fáceis, são fáceis não. Nós temos um trabalho psicoterapêutico bastante intenso para nos mantermos nisso. E é daí que vem um termo que o doutor Alexandre Kalash fala, e que eu já falava, né, aprendi com ele alguns anos atrás, que é a gerontolescência. Agora, eu tive a grande honra de fazer o lançamento do Chronique e ele fazer a palestra de abertura. Sugiro que vocês entrem depois em contato com o pessoal da AIDS e peçam acesso a esse evento, porque as palestras, tanto dele quanto da Bianca Naves, falando da medicina de estilo de vida, são muito importantes, muito importantes. E quando a gente fala em gerontolescência, nós estamos falando neste grupo de pessoas que têm e que cultivam uma alegria em viver e que cultivam uma gratidão por estarem vivas e que cuidam umas das outras. E aí as pessoas me dizem assim, nossa, mas só tem mulher aqui. Porque, infelizmente, os homens morrem antes. Então, cuide-se. E o doutor Kalash, ele fala isso no começo da palestra, ele fala assim, você, mulher, case com um homem bem mais jovem, porque ele vai embora antes. Então, se você quer manter um casamento mais longo, escolha uma pessoa mais jovem do que você. E é bem isso. Como é que você quer administrar a sua vida daqui a 10 anos? Eu acho que eu já estou planejando, coisa que eu não fazia, não. Mas eu acho que eu já estou planejando. E eu vou falar de sinergias. Então, eu vou falar do urucum, mas eu vou falar também do gengibre. Por que eu escolhi o gengibre? Porque eu tenho que falar de anti-inflamação. Porque eu tenho que falar de plantas que agem como anti-inflamatórios. E o gengibre, que é esse rizoma
tão fácil, tão barato e tão bem aceito pelos brasileiros, ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo e a gente vai conversar com ele. Conversar com ele, ótimo, né? Também converso com planta, tá? Mas, assim, a gente vai conversar sobre ele porque ele é de extrema importância. A Célia está me dizendo que ama o gengibre, a gente ama mesmo, né, Célia? A gente ama gengibre, a gente ama sementes de chia, porque a Célia me deu um grande presente profissional, ela me deu a oportunidade de trazer a chia para o Brasil, né? E a gente fez um trabalho lindo com isso. E realmente o Luiz tem razão, uma pena que não tem bom produto com gengibre no mercado, mas nós temos o gengibre na forma de alimento. Eu acho que se usarmos o gengibre na forma de alimento, ele vale muito a pena. Não é que ele vale muito a pena, ele é bastante eficaz, né? Então, colocar o gengibre no seu dia a dia garante uma atividade anti-inflamatória. Para quem não está familiarizado, e algumas pessoas não estão, então me desculpe para quem já é da área, o gengibre é um rizoma, ou seja, ele é uma raiz rasteira, né? Uma planta linda, com uma floração linda, mas nós usamos este rizoma, que é riquíssimo em xogaóis, em gingeróis, entre outros compostos. E também as gingeronas e algumas saponinas. É uma planta rica em cumarina, desculpa, tem um R a mais aqui, rica em cumarina e em taninos. As cumarinas, nós temos que tomar cuidado, porque elas interagem com todos os anticoagulantes orais. Mas o que me interessa aqui, a gente vai falar de apigenina depois, tá? Que também nós temos uma quantidade bastante representativa de apigenina no urucum. E nós vamos ver o que ela faz pela nossa saúde. Mas o que me interessa são os gingeróis, os xogaóis, o zingibereno e os compostos fenólicos. Por que eu quero me concentrar nesses compostos? Porque principalmente o 6-gingerol e o 6-xogaol, eles têm atividades antieméticas, antipiréticas, antitumorais e colagogas. E anti-inflamatório. E o que eu quero é focar na anti-inflamação, porque quanto menos inflamados nós estamos, né, mais longevidade nós temos, mais qualidade de vida nós temos. Então, ele tem sim uma atividade antiemética muito importante, ele é seguro para ser usado na gestação em quantidades orientadas por profissionais. Nós temos, inclusive, um produto pronto com gengibre, com extrato de gengibre e vitamina B6, que é bastante prescrito por obstetras, mas quando nós usamos o gengibre, inclusive na forma de suco, chá, shot, que agora está na moda, né? Usar o gengibre amassado na forma de shot de manhã, nós estamos fazendo uma alteração, uma inibição de COX-1 e COX-2, inibindo as prostaglandinas inflamatórias, ou seja, eu consigo impedir mecanismos de inflamação e de dor, eu consigo gerenciar estes mecanismos. Ele também tem uma ação antimicrobiana, bactericida e bacteriostático, tanto para bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. Por isso que nós temos que tomar cuidado com frequência e quantidade. Porque quando nós temos um extrato, quando a gente consome, né, uma planta numa quantidade inadequada, ou seja, exacerbada, que tem um efeito bactericida e bacteriostático para a bactéria gram-positiva e gram-negativa, eu posso desequilibrar a minha flora intestinal. E tudo aquilo que eu faço para cuidar da flora e fazer as minhas bactérias serem bem legais, talvez eu leve uma parte delas se eu usar uma quantidade muito grande de gengibre ou de cúrcuma, por exemplo. Nós já temos trabalhos publicados mostrando que o excesso de cúrcuma desequilibra a flora intestinal. Então, além disso, nós temos, além deste papel
nós temos alguns comparativos de gengibre com ciprofloxacina ou gentamicina. É óbvio que aqui ninguém está dizendo para vocês substituírem isso, mas eu acho que é importante a gente saber que existe eficácia. Além disso, nós temos um papel antiomíntico e eficácia para eliminação de vermes, como esse Aemonchus contortus. Talvez eu esteja falando errado, tá? Porque não sei falar mesmo esse nome. E como é que ele faz isso? Alterando o pH do meio. Ele altera o pH onde ele, no local mesmo, no sítio de vida desse parasita, e aí ele interfere no metabolismo e provoca a morte do parasita. Antes o parasita do que a gente, né? Efeitos adversos. Ele tem um efeito fototóxico quando você aplica o óleo essencial na pele, então isso deve ser observado. Em quantidades elevadas, ele pode provocar desconfortos gástricos, ardor e mal-estar, e também tem algumas limitações para algumas pessoas com doenças cardíacas, cálculo renal, disfunção hepática, diabetes, a interação com alguns hipoglicemiantes orais, e com isso a gente pode perceber quadros, inclusive, de sonolência. Como é que eu recomendo o uso do gengibre? Eu recomendo sempre na forma de chá gelado, né? Eu acho que é uma boa maneira de se incluir ao longo do dia. E também, se é para evitar dor de cabeça e dores no geral, né? Agora que eu estou nessa onda fitness, eu estou brincando muito com isso, que eu estou virando fitness, eu uso uma colher de chá de gengibre diluído em um copo de água de coco, porque definitivamente quando eu faço essa terapêutica, eu consigo ter muito menos dor muscular no meu pós-exercício. Existem também algumas publicações falando do efeito dele como adjuvante no tratamento da obesidade e também por aumento de lipólise, supressão da lipogênese, inibição da absorção intestinal de ácidos graxos. Isso é bem, obviamente, é bem discreto, e controle de apetite, que para mim ainda é bastante questionável. Eu acho que a gente tem que se conscientizar que isso depende muito de liberação hormonal. Ele também tem um efeito benéfico no perfil de glicemia e nos lípides totais do nosso corpo, e redução da glicemia em jejum, da hemoglobina glicada e dos padrões de colesterol total, LDL, colesterol e triacilglicerol. Então, ou seja, se a gente fizer essa combinação de gengibre com outros fitoterápicos, a gente consegue um efeito melhor. E aí eu vou falar um pouquinho de polidestrose, porque ela também é uma fibra importantíssima na nossa longevidade. E hoje, quando eu estava assistindo ali as palestras, né, do Combran, e tinha uma só falando sobre a longevidade, um dos pontos muito importantes e que foi falado extensivamente foi o volume de fibras associado a uma maior qualidade de vida. E a gente sabe disso, a gente sabe que o brasileiro consome, em média, 9 gramas dia de fibras no geral, quando ele deveria consumir no mínimo 25. A Organização Mundial fala entre 25 e 34 gramas de fibras diárias. E eu acho que a polidestrose é uma maneira da gente incluir fibra, principalmente quando você usa produtos de manipulação, você pode pedir como veículo ou não. O que eu venho fazendo e faço a complementação no meu dia é usar um mix de fibra. Tá? Nós temos vários excelentes no mercado, que normalmente eles têm polidestrose e inulina. Quando ele é composto de polidestrose e inulina, nós temos um polissacarídeo, né? Nós temos 2 polissacarídeos que têm um papel de fibra pré-biótica, ele parcialmente fermentado no intestino grosso,
e ele é pouco absorvido, e com isso nós conseguimos ter propriedades específicas de espessante, estabilizante, ele é veículo de adoçantes, ele é extremamente estável, ele não tem sabor residual e, por conta disso, nós temos uma muito maior saciedade se usarmos antes das refeições. Qual é o benefício de eu usar uma polidestrose? 6 gramas é bastante tranquilo, uma colher de sobremesa rasa, ela tem mais até do que isso, dependendo do mix de fibra, mas você tem uma redução de triacilglicerol plasmático, você tem uma redução de colesterol, você tem redução de LDL, você passa a ter uma melhor relação do HDL LDL, reduz a glicemia tanto em jejum quanto a pós-prandial e por isso também reduz a glicada, uma melhora na pressão arterial e também uma melhora na produção de ácido lático pós-prandial no plasma. E quando fazemos uma refeição rica em gordura, tipo a feijoada do sábado, você usa 6 gramas de polidestrose antes ou polidestrose com inulina antes, certamente eu terei uma redução no consumo em volume e também no impacto glicêmico e lipídico para o meu fígado e para o meu sangue em geral. Então, essa é uma estratégia muito importante. Cada vez que eu penso em ter um health span, eu estou pensando em me manter longe de excesso de peso, longe de insulina e glicose alta, longe de colesterol desequilibrado e triacilglicerol desequilibrado, porque esses são gatilhos para doenças crônicas não transmissíveis. Então, se eu quero empurrar as doenças lá para os 80 anos, a inclusão de fibras é de extrema importância. Extrema importância. Da mesma maneira que hoje a gente vem falando da inclusão de probióticos no nosso dia a dia, a inclusão de fibras é de extrema importância. Quando nós consumimos também especificamente a polidestrose, nós temos uma secreção pós-prandial maior de GLP-1 e a gente sabe que quanto mais GLP-1 nós temos liberado, menor a nossa fome, ou seja, aumenta a saciedade. Para melhorar trânsito gastrointestinal, eu preciso de uma quantidade maior, eu preciso de 8 gramas e acima de 15 a 20 gramas, eu posso alterar a absorção de macronutrientes. Então, se eu usar uma quantidade inadequada, ou seja, excessiva, eu passo a ter redução de absorção tanto de carboidratos quanto de lipídios e de vitaminas e minerais. Então, nós temos esse aspecto de macro e micronutrientes alterados, mas é uma quantidade muito grande. Via alimentar você não vai conseguir atingir, mas via suplementar você pode até atingir. Então, é melhor não... é melhor não abusar. Nós temos também outros benefícios, né? Ele melhora a fermentação microbiana e, com isso, nós reduzimos os riscos de desenvolvimento do câncer, principalmente o de cólon. A gente altera o ciclo celular e os genes ligados ao metabolismo lipídico e melhora a microbiota intestinal, ou seja, a polidestrose é muito interessante. Limite de consumo 90 gramas por dia ou 50 gramas em dose única, que tem um efeito laxativo. Mais uma vez, é para consumir isso? Não, gente, não é, tá? Só estou dando um limite porque a gente tem que falar sobre limites e alcances também de consumo. O consumo excessivo de carboidratos fermentáveis pode causar alteração gastrointestinal e você pode ter uma distensão, flatulência e diarreia para pessoas mais sensíveis a isso. Ou seja, nós temos alterações gastrointestinais em doses exacerbadas, mas doses normais nós temos só benefícios.
O importante é que a gente entenda que nós devemos consumir mais fitoquímicos e lembrar que nós não consumimos nem metade do volume que nós deveríamos consumir. Num país tropical que tem uma variedade muito grande de frutas, verduras, legumes e vegetais, nós temos um consumo baixo de fitoquímicos. E aí, quando a gente consome menos fitoquímico, a gente envelhece mais rápido. E aí, quais são os problemas típicos do envelhecimento e que as pessoas reclamam? Elas reclamam de menopausa, andropausa, e aí as mulheres vêm para mim e dizem assim, mas você é tranquila com a menopausa? Gente, eu sou super tranquila com a menopausa. Aliás, para mim foi a melhor coisa que aconteceu na vida. Tudo bem que meu peso mudou, mas eu me dei... eu fiz as pazes com o meu peso atual, não que eu não tenha cuidado com ele, mas eu entendi a mudança do ciclo de vida, tá? Mas assim, a menopausa eu passei muito bem, não tenho calor, não tenho fogacho, não tenho insônia, na realidade eu tenho até um sono muito bom, eu não tive grandes alterações da menopausa, mas as pessoas reclamam bastante. Da andropausa também, estresse oxidativo, inflamação, sarcopenia. Agora que a gente está vivendo pós-Covid, no pós-Covid as pessoas estão saindo com sarcopenia muito intensa. O que é a sarcopenia? Redução da massa muscular e, consequentemente, a perda de força muscular. Nós temos também uma redução da massa e da densidade, da massa óssea e da densidade mineral, redução na síntese de colágeno e, por conta disso, também problemas articulares. E, obviamente, uma redução no comprimento dos telômeros, que é isso que mais nos faz envelhecer. O estresse reduz o tamanho de telômero, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E vamos falar um pouquinho de sarcopenia. Olha só, olha que bonitinho o músculo aqui. Isso aqui é Schwarzenegger no auge dele com 30 anos e agora Schwarzenegger com muito menos massa muscular. Isso aqui tem um impacto direto nisto daqui. Então, nós temos os idosos se movimentando menos e com amplitude de movimentação menor. Um tempo atrás, eu acho que talvez uns 10 anos, mais ou menos isso. Será que é isso tudo? Sei lá, um tempo assim atrás, eu tive a honra de trabalhar com o Bruno, fisioterapeuta, ele é o fisioterapeuta do Ronaldão a vida inteira, e o Bruno Maziotti, ele fazia um trabalho de recuperação de atleta no R9, no laboratório do Corinthians. Ai, tristeza, era no Corinthians, mas ele é um excelente profissional, e a gente fez a análise de um suplemento de colágeno, foi o primeiro suplemento de colágeno tipo 2 que veio para o Brasil, o chamado tipo 2, para melhorar amplitude de movimento e para melhorar articulação. Opa, desculpa, tem um tribulus aqui que a gente pode até falar depois, mas eu coloquei aí meio perdido. E o que nos interessa, né, daqui? Né? E lembrei que eu não coloquei muito perdido, não, porque o tribulus também tem um pouco de geraniol. Mas o que me interessa é que esses idosos ou que esses pós-Covid, os sarcopênicos, eles não tenham problemas de mobilidade também, tá? E aí, quando eu falo em formação de massa muscular, eu tenho geraniol fazendo a diferenciação miogênica das células musculares. E quando isso acontece, nós temos uma formação melhor e maior das fibras musculares. E com isso nós reduzimos a sarcopenia. É óbvio que isso só vai acontecer se você tiver um aporte de proteína adequado e se essa proteína for fracionada ao longo do dia. Se você faz uma refeição com, sei lá, 300 gramas de proteína e uma vez só no dia, você não dá condições ideais
para suas células musculares serem refeitas. Agora, se você entra com uma planta, e o urucum é riquíssimo em geranil, geraniol, se você entra com uma planta que tem bastante geranil, geraniol, ele vai ter uma atividade na diferenciação miogênica no seu corpo. Ou seja, aqui a gente tem um grupo controle e aqui nós temos o grupo com geranil, geraniol. E o grupo que usou geranil, geraniol formou muito mais fibra muscular, aqui comprovado pelo estudo do Matsubara e a sua equipe. Então, esse é um ponto muito importante. Não só nisso, nós temos fórmulas, é por isso que o Tribulus está lá, ele só mudou de lugar. Nós temos fórmulas chinesas que também melhoram a regulação mitocondrial, que promovem uma formação maior de massa muscular. Né? E aqui nós temos várias ervas, entre elas nós temos astrágalos, entre elas nós temos um tipo de sálvia, entre outros ingredientes. E aí nós temos o efeito do Tribulus terrestris, esse é um estudo feito em Bangalore, né? E comprovando que existia um ganho discreto, mas existia um ganho de massa muscular no grupo que fez o uso do Tribulus. Então, ele é interessante, existem outras meta-análises discordando dessa postura, mas eu acho que a gente tem que colocar um olhar sobre isso. Tá? Eu acho que a gente tem que colocar um olhar sobre o Tribulus. E as saponinas do Tribulus, já eu vejo a questão que está sendo feita, tá? As saponinas do Tribulus, elas se mostram eficazes em ratos. Então, talvez seja mais uma questão de ajuste de doses do que qualquer outra coisa. E não, Maria Inês, ele não faz parte do bioma amazônico. Eu vou falar do bioma amazônico quando eu falar do urucum, tá? Eu só acho que eu fiz um apanhado de coisas importantes e que também tem uma ação no Health Span, tá? Então, acho que eu quis trazer mais informação do que só o urucum, mas não, o Tribulus não faz parte do bioma amazônico. O Márcio está me perguntando se precisa fazer exercício para esse ganho de massa no caso dos idosos. Márcio, sem dúvida, fazer exercício, mesmo que seja fisioterapia, é importante, porque qualquer movimentação sempre rompe a fibra muscular, e uma vez rompida, ela vai ter uma sinalização de inflamação, e essa sinalização ela serve exatamente para mostrar para o nosso corpo aonde foi rompido para se refazer, e aí você ganha massa muscular quando você refaz. Por isso que a gente vai falar de apigenina, que tem em vários alimentos, e que tem esse papel também de sinalização. Então, nós temos o uso aqui do Tribulus e neste trabalho se comprova a ação quando associado ao overtraining. Então, ainda fico bastante receosa de falar em doses quando falamos de Tribulus. Mas nós temos a apigenina, e a apigenina ela está presente no salsão, ela está presente na salsinha, ela está presente na camomila, ela está presente em várias plantas coloridas, desde o amarelo até o verde. E a apigenina, ela melhora a hipertrofia músculo-esquelética e a diferenciação mioblástica também, pela regulação de um fator chamado PRMT7. Então, esse também é um dado importante. Por quê? Porque nós temos a apigenina, que ela é uma flavona super abundante e natural, principalmente do que a gente aqui usa como tempero, que é a salsinha e o salsão. Agora nós temos o Medical Medium, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, é um médico que ele baseia todo o tratamento dele em um copo de suco de salsão todos os dias. E aí ele mostra, ele tem já, acho que 3 livros escritos, mas ele mostra que quando você usa salsão
com frequência em grandes quantidades, você melhora o funcionamento do seu fígado, entre outros pontos. A pigenina, o que ela faz? Ela tem uma ação nessa PRMT7 e que, no final das contas, tem uma diferenciação maior no músculo esquelético, né, no sistema músculo-esquelético e também na hipertrofia. Então, nós temos dois quadros aqui, dois quadros não, né, dois outcomes, que são duas consequências muito interessantes do uso da apigenina que nós podemos fazer através da alimentação. Como nós podemos usar o própolis também como um grande anti-inflamatório. E aí a gente tem a honra de ter o Dr. Niraldo Paulino e a Maria Cristina Marcucci, grandes estudiosos de própolis aqui no Brasil. E aí ele publicou muita coisa, e esse trabalho especificamente, ele discorre sobre a artepilina C. Cada vez que a gente fala em compostos anti-inflamatórios, nós estamos falando em maior qualidade de vida, porque lembra que nós temos que combater a inflamação, porque quando a gente combate a inflamação, este último estágio, que seria a perda de função, nós conseguimos impedir. Eu gosto muito dessa figura, quem já viu as minhas aulas sabe que eu uso com bastante frequência, e que são sinais da inflamação, né? Então pode ser só calor, pode ser uma vermelhidão, pode ser um inchaço, a dor e, em último caso, a perda de função. Para as mulheres, isso aqui fica muito claro quando a gente vai fazer a unha e a manicure acaba dando uma picadinha na nossa cutícula. E aí a gente, em menos de 1 hora, a gente passa por tudo isso, dependendo do tamanho da picada. Obviamente que a gente não perde a função nem da cutícula, nem do dedo, graças a Deus com isso, né? Mas esta perda de função é facilmente perceptível quando a gente fala de inflamação das juntas e articulações. Então, muitas vezes, o que acontece é que essa cascata inflamatória, ela pode sim levar a uma broncoconstrição, a dor, e com isso impedir o funcionamento daquele órgão. São duas fotos na realidade, né? Que na realidade que eu acho bem interessantes, que isso é a foto de um tecido normal e esse aqui é um tecido inflamado. Então, quando ele está inflamado, dá para a gente perceber a vascularização diferente do tecido e a coloração também. Então, nosso objetivo é estar sempre com os nossos tecidos em microcirculações o mais normal possível. E para isso, quando a gente fala especificamente de inflamação de articulações, nós também falamos de matriz extracelular e de condrócito, ou seja, a gente também está falando de cartilagem. Se eu quero usar o urucum que veio do bioma amazônico e potencializá-lo para melhorar a inflamação de articulações, é interessante eu fazer uma associação com colágeno tipo 2. Por quê? Porque quando eu faço uma associação com colágeno tipo 2, eu consigo fazer uma associação positiva para evitar o catabolismo, para melhorar a saúde do condrócito e para melhorar a hidratação do condrócito. Quando eu tenho uma doença osteoarticular, eu tenho um aumento de catabolismo do colágeno tipo 2 e das proteoglicanas. Quando eu faço uso de colágeno tipo 2, eu reponho essas proteoglicanas e, além disso, eu melhoro a hidratação do condrócito. E olha aqui tem os condrócitos, aqui tem a matriz. Quando eu faço uma reposição, eu tenho uma síntese e uma renovação do colágeno tipo 2, que são as principais macromoléculas presentes e responsáveis pela manutenção da elasticidade e da maciez da nossa cartilagem. Ou seja, eu tenho que me preocupar com hidroxiprolina, prolina e glicina. Esse aqui é um estudo do Mobility, que foi o primeiro produto a chegar no Brasil, e hoje nós temos aqui, com o Mobility, nós precisávamos de 10 gramas.
e hoje, com o C2, nós precisamos de 40 miligramas para ter esse efeito, porque ele vai para o condrócito, ele melhora a formação de colágeno e proteoglicana, e ele melhora a massa cartilaginosa, ou seja, nós temos um efeito muito importante. Aonde entra o urucum aí? Já já eu vou mostrar para vocês. Guardem essa informação. Nós precisamos de mais cartilagem e nós precisamos construir. Quando a gente constrói, a gente tem não só na articulação, mas nós temos na nossa massa óssea os osteoblastos construindo. E o que eu quero é que eu melhore a articulação e melhore a densidade dessa massa óssea. E para melhorar a densidade da massa óssea, eu quero reduzir a ação dos osteoclastos. Então, num tecido normal, num tecido ósseo normal, eu tenho osteoclasto aqui construindo e o osteoclasto tentando destruir. Na osteoporose, eu tenho osteoclasto tentando construir, o osteoblasto, desculpa, tentando construir, e o osteoclasto lotado de dinamite, já destruindo uma parte. Então, o que acontece? Eu fico com uma porosidade muito grande, e essa porosidade leva a um risco maior de fraturas espontâneas dos ossos. E esse é um dos grandes pontos pelos quais nós temos idosos morrendo quando eles fazem uma quebra, eles caem dentro de casa e quebram a bacia, Então, dificilmente, não é dificilmente, porque hoje a gente tem muito recurso, mas é muito difícil o manejo desse idoso quando ele tem um grau severo de osteopenia, osteoporose, da osteoporose, não da osteopenia, da osteoporose, e com isso nós temos uma regeneração óssea dificultada pós-fratura. E quando nós temos o quadro de osteoartrite, nós temos aqui, essa cartilagem, ao invés dela estar aqui saudável, ela está aqui, espremidinha. Ela está inflamada. Nós temos a frouxidão ligamentar em alguns momentos, ou para algumas pessoas isso é uma condição genética, mas nós temos decididamente um quadro inflamatório importante. E neste quadro inflamatório, nós temos ele agravado pela redução de testosterona e progesterona. Então, cada vez que eu tenho um avanço na idade, como hoje eu já falei para vocês que eu estou menopausada, eu tenho uma perda óssea que é característica de redução de estrogênio e também do pouco de testosterona que a mulher já tem. Então, nós temos perda óssea, disfunção sexual, um aumento de probabilidade de diabetes tipo 2 e de doenças cardiovasculares, e essa formação óssea extremamente alterada. E aí, mais uma vez, a gente vai associar a alteração de massa óssea com a alteração de massa muscular e a sarcopenia. Então, nós temos isso muito claramente com o Chronic, que é este produto do bioma amazônico, que é o extrato do urucum, da bixorelana, que usa uma tecnologia chamada Evolve, que eu vou mostrar já já para vocês, que tem 40% de geranil-geraniol e 10% de tocotrienol. Ou seja, ele é duplamente padronizado. Nós temos duas padronizações dentro desse extrato de urucum. E o que faz isso? Qual é a grande sacada da gente ter esses dois componentes aí padronizados? O geranil-geraniol, ele melhora a formação de menaquinona, ou seja, ele tem um quadro de redução de colesterol total, em alguns momentos e para algumas pessoas, e também de melhora da ação da vitamina K2. Os tocotrienóis, eles têm uma ação também super importante na redução do colesterol e também na formação, pela via do mevalonato, na formação de compostos
importantes para a formação da nossa massa óssea. Ou seja, ele melhora a distribuição nas membranas celulares, e melhora a redução da oxidação dos radicais livres. Ou seja, o tocotrienol é importantíssimo como antioxidante. E ele acaba regenerando também a vitamina E, que é outra grande antioxidante dentro do nosso sistema de cerebral, inclusive. O Evolve, o que ele faz? Essa tecnologia, que é o que o Dr. José Carlos Tavares usa lá no Amapá, ele faz uma padronização dos ativos químicos e ele melhora a biodisponibilidade tanto do geranil-geraniol quanto do tocotrienol. E com isso ele preserva os fitoativos não graxos e aumenta a liberação gástrica ou intestinal, ou seja, ele preserva tudo isso para que o nosso corpo só faça absorção adequada no sítio correto de absorção. É um produto extremamente antioxidante, anti-inflamatório, melhora a formação de músculos, porque lembra que eu falei que o geranil-geraniol, ali quando eu comecei a falar, antes de apresentar o Chronic, o geranil-geraniol, ele tem uma ação nos mioblastos, é exatamente aí, ele tem uma ação nos mioblastos, uma ação na gênese dos mioblastos, e ele melhora a formação de músculos, além de melhorar a contração muscular. Ele também age nos osteoblastos e ele impede a ação dos osteoclastos. E a gente vai ver um pouquinho mais de mecanismo de ação. O tocotrienol, ele é uma substância, ele é um fitoquímico que eleva as enzimas envolvidas na atividade antioxidante, a glutationa peroxidase, a superóxido dismutase e a catalase, ou seja, excelente antioxidante. Eu estava enrolada para falar isso, mas eu queria mostrar esse slide para vocês. Ele reduz a proteína carbonil e as substâncias reativas, as TBARs, e aqui são um subproduto da peroxidação lipídica. Já o geraniol, o que ele faz? Ele aumenta a formação de coenzima Q10. A gente, que eu digo a gente nutricionista, nós não estamos fazendo a recomendação e a prescrição de 100 miligramas de coenzima Q10 para minimizar os efeitos colaterais das estatinas. Se eu usar o Chronic ao longo do tempo, eu não preciso mais suplementar Q10, porque ele já melhora a formação de coenzima Q10. E quando ele melhora a formação de coenzima Q10, eu não estou só fazendo uma redução dos efeitos colaterais das estatinas, eu estou tendo uma ação diretamente na mitocôndria. E essa ação mitocondrial melhora a disponibilidade de energia para as nossas células. Como anti-inflamatório, ele faz uma redução das citocinas inflamatórias, uma regulação gênica e enzimática, ele reduz a ativação de macrófagos e dos fibroblastos sinoviais e ele previne a infiltração das células T. Com isso aqui, a gente reduz as dores nas articulações. Ele também faz uma modulação dos fatores relacionados à apoptose e à viabilidade celular, como as proteínas quinases e as MPKs. E ele reduz os níveis da RANKL, né, Rankel, a esclerostina, a SOST, a proteína relacionada de COF, a DKK1 e o fator de crescimento dos fibroblastos. Ou seja, ele reduz as inflamações por vários mecanismos de ação, além de reduzir o inflamossoma. Tá? Então, esse é um efeito muito amplo, né? Ou seja, ele age através de várias frentes anti-inflamatórias. Ele também previne a sarcopenia porque ele regula a diferenciação dos miócitos, ele recupera a viabilidade, a morfologia, a proliferação celular. O geranil-geraniol, ele atua na isoprenilação das proteínas G, na regulação da expressão gênica das proteínas RAS, e também regula a formação das fibras de estresse da actina cortical e da RAP, ou seja, ele estimula o crescimento muscular. Ele também atua na glicosilação ligada a AN,
a regulação dos fatores reguladores miogênicos e ativação de genes específicos no músculos, como o MIO-D, o MIO-F, a miogina e o MRF4 e os MRFs em geral. Ele também renova as células satélites e o tocotrienol, especificamente, modula a renovação das células satélites, regulando a sinalização do P53 dos ciclos celulares, a sinalização WNT e a expressão das MRFs. Junto com isso, a gente tem uma alteração na produção de testosterona e progesterona. A hora que a gente entra com geranil, geraniol aqui, nós temos um aumento na produção e liberação de progesterona e de testosterona, e com isso nós temos uma regulação hormonal bastante interessante também. Lembrando que quando nós regulamos progesterona e testosterona, isso também tem um efeito na massa óssea. Na síntese de K2, nós temos uma ação direta do geranil-geraniol, melhorando a síntese de K2 e também melhorando a ubiquinona, ou seja, é uma ação bastante ampla. Na formação de massa óssea, se ele é contraindicado em hiperplasia de HBP, explica aí para mim o que é hiperplasia benigna de próstata? Ah, tá. Então, acho que teve uma inversão aí, né? Não tem que a gente saiba, não, mas vou perguntar para o doutor José Carlos, tá? Eu acho que como ele faz a regulação, Luiz, eu não consigo ver essa contraindicação, não, tá? No caso de reposição hormonal, tem contraindicação? Também não vejo contraindicação, mas eu acho que a gente precisa se aprofundar nisso, Cláudia. Eu vou ficar devendo essa resposta para você e também a certeza para o Luiz, mas eu mando isso nos comentários da aula, porque a aula vai ficar disponível mais 30 dias, tá? Prometo que eu vou discutir isso com o doutor José Carlos Tavares. Eu não vejo ele como contraindicação para hiperplasia benigna de próstata, porque todos os mecanismos sugeridos são de regulação. Então, acho que não deve ter problema não, Luiz. Mas eu vou me certificar com o Zé Carlos, tá? Na manutenção de massa óssea, eu já falei para vocês que é uma modulação de osteoblastos e osteoclastos, a melhora, né, um aumento do NF-kappa-beta ligante, e isso estimula a osteoclastogênese. O geranil-geraniol, ele restaura as glicoproteínas e principalmente a fibronectina, e com isso nós melhoramos a cicatrização do tecido ósseo, ou seja, nós melhoramos a densidade óssea. E o tocotrienol aumenta a expressão da BMP, da fosfatase alcalina, da beta-catenina e de outros fatores que têm uma ação direta na densidade da massa óssea. Nas articulações, o que nós temos já comprovado: redução de espécies reativas de oxigênio e redução da inflamação, além de melhorar a produção de colágeno. Então, o tocotrienol, ele modula os genes COL1, né, a síntese e a manutenção do colágeno tipo 1, manutenção do colágeno tipo 2 e supressão das metaloproteinases de matriz e o aumento da LOX, da lisil-oxidase. O geranil-geraniol, ele faz uma síntese do colágeno tipo 1 via ativação da ROA e da ROC, auxilia na função da GAS6, um gene de parada, através da gama-carboxilação. Esses nomes são ruins, né, de falar, gente. Eu tenho que decorar, né, até 6. Vocês sabem que eu sou muito melhor em falar sobre o resultado do que a via de ação, mas o que importa mesmo é que ele melhora muito a viabilidade dos condrócitos, ou seja, por isso, aqui está a sacada. Se eu faço a associação dele com do geranil-geraniol com o colágeno tipo 2 ou com o C2, eu estou melhorando muito mais rapidamente
a viabilidade e a saúde do condrócito. Por isso que eu falo que eu usaria 500 miligramas, de 500 miligramas a 1 grama do Chronic, mais 40 miligramas do UC2. Porque quando a gente faz essa sincronicidade, ou faz o uso do colágeno tipo 2, tipo da Peptan mesmo, com que não o UC2, mas o colágeno tipo 2 da Peptan, associado ao geranil-geraniol, ou seja, ao Chronic, nós temos uma sinergia que reduz esse tempo não vou dizer tempo de ação, né, mas o tempo de eficácia percebida da terapêutica. Além disso, o que ele faz? Ele anula os efeitos negativos dos bifosfonatos, ou seja, ele melhora a saúde óssea, porque mesmo que você consuma, não vou dizer assim mesmo que você consuma, porque não é para consumir refrigerante como se fosse água, né? Mas quando a gente consome substâncias ou bebidas ricas em bifosfonatos, nós temos uma saúde óssea alterada. O geranil-geraniol, ele resgata esses isoprenoides intermediários, ele aumenta o NF-kappa-beta ligante e ele estimula a osteoclastogênese. E o tocotrienol reduz a inflamação. Então, mais uma vez, nós temos uma ação importante ali. Já falei das estatinas, né, que ele anula os efeitos negativos das estatinas. E o geraniol, ele ativa as moléculas de sinalização intracelular e aumenta a Q10. Quando ele aumenta a Q10, nós reduzimos os efeitos colaterais das estatinas mais uma vez, além de reduzir o estresse oxidativo e os níveis de citocinas pró-inflamatórias. Ou seja, se a gente fizer o uso, tá? Eu já vou entrar na dieta Mind, que ela faz parte da ação de tudo, né? Se nós fizermos o uso entre 500 miligramas a 1 grama do Chronic, mais o colágeno, nós temos uma ação específica no sistema osteoarticular e no sistema musculoesquelético. Se eu faço a associação do Chronic entre 500 miligramas a 1 grama, mais um extrato padronizado de gengibre officinalis, que é o gengibre, também usando de 500 miligramas a 1 grama, nós temos uma potencialização da ação anti-inflamatória. Se eu fizer uma associação de tríbulos com o Chronic, a tendência, eu estou falando em tendência porque isso não tem publicado, é que nós melhoramos a formação ainda mais de testosterona e o equilíbrio dos hormônios. Eu pensando aqui, eu também faria uma associação com mucuna para aqueles homens que têm dificuldade com motilidade e formação de espermatozoides, porque nós sabemos que muitas vezes o que acontece é que nós temos uma infertilidade masculina associada à baixa motilidade dos espermatozoides. E a Mucuna pruriens é uma planta que faz isso, que melhora esse aspecto com maestria. E aí, se nós associarmos ao Chronic, a gente reduz a inflamação e melhora a regulagem de testosterona. Ou seja, tudo isso faz parte de mantermos-nos melhores ao longo dos anos de vida que nós temos, né? Como diz o Caio, a gente precisa dar mais vida aos nossos anos de vida, com muita propriedade esse comentário. E também, quando a gente fala disso, eu acho que é importante a gente lembrar que hoje nós temos uma dieta chamada dieta Mind, que não é jejum intermitente, pelo amor de Deus, tá? É comer, mas comer, dar preferência a alimentos que tenham na sua composição ômega 3, então peixes de águas frias e profundas. Aqui no Brasil nós temos a sardinha e a cavalinha e o atum com bastante quantidade de ômega 3, azeite de oliva ou consumo de abacate ou as castanhas, né, sementes oleaginosas, selênio e vitamina E das sementes oleaginosas, frutas vermelhas e roxas, cúrcuma longa e o vinho, ácido fólico dos vegetais verdes escuros, colina da gema do ovo e as vitaminas do complexo B de cereais integrais.
Vou abrir aqui um outro parênteses, não para falar da gema, mas para falar que quando você faz a suplementação de vitamina D, ela é muito melhor absorvida e transportada se você consumir com ácido graxo de cadeia longa, que é a gema do ovo, né, que está em grande quantidade na gema do ovo. E que voa além, quando você faz essa sinergia, você tem mais colina e serina entrando para o seu cérebro. Por que a gente tem que se preocupar com o ômega 3? Porque o ômega 3 tem 15% de lipídios que vão para o cérebro quando estão na forma de DHA. E por isso que muitas vezes eu falo para os meus pacientes, e para mim também, que eu tenho uma doença neurodegenerativa autoimune, eu faço a suplementação de 500 miligramas de DHA puro por dia. Tá? Então, eu faço entre 500 e 1,5 grama, depende muito da fase que eu estou. O papel de DHA é muito importante no desenvolvimento do cérebro fetal e infantil. É por isso que agora está nos consensos de gestação para a suplementação de 250 miligramas de ômega 3 focado em DHA. E quando a gente faz uso de peixes e de alimentos ricos em DHA, nós melhoramos a saúde cognitiva em idades mais avançadas, reduzindo o risco de mal de Alzheimer. Ainda pensando no ômega 3, está aqui, Celinha, se a Celinha ainda estiver com a gente, está aqui a nossa amada semente de chia, rica em ALA, né, o ácido alfa-linolênico. Infelizmente, a conversão não é aquela que a gente imaginava quando a gente trouxe, né, porque a gente imaginava que convertia basicamente tudo, a conversão dela é parcial, mas ela é uma grande agente de entrada hoje bastante acessível de ômega 3 na nossa alimentação. Então, nós temos essa conversão menor, mas talvez seja mais acessível em função de preço e de condição de consumo mesmo. E qual é a ação dos ácidos graxos ômega 3 no nosso sistema nervoso, né? Nós temos isso muito importantemente porque vamos lembrar que a nossa bainha de mielina ela é feita de gordura e nós precisamos de ômega 3 para fazer a bainha de mielina e para dar comprimento aos axônios. Se a semente de chia ela é boa em ômega 3 do tipo ALA, ela também é uma fonte bacana de proteína, né? O peso dela é leve, mas ela é uma fonte bacana de proteína, mas ela é riquíssima em potássio. Ela tem bastante cálcio e ela é riquíssima em potássio. Então, nós temos uma complementação natural através da alimentação. Ainda no sistema nervoso central, nós temos um papel anti-inflamatório do ômega, ou seja, se eu fizer uma sinergia dos peixes, né? Eu acho que aí a gente está faltando mesmo pesquisa com os nossos peixes de rio, nós teremos boas fontes de proteína, e não só proteína, mas de fósforo também, porque os peixes são ricos em fósforo, ômega 3 e também uma atividade convergente com o urucum, tanto no sistema anti-inflamatório quanto no antioxidante. Cada vez que a gente faz o uso de alimentos fontes de ômega 3, nós temos uma ativação das PPARs, que são mediadoras do processo anti-inflamatório, e que inclui a diferenciação de adipócito e inflamação, ou seja, é um agente que também atua como adjuvante no tratamento do sobrepeso. O selênio das castanhas, que nós precisamos mesmo, né, de selênio, que tem uma ação no hipocampo e nas regiões corticais. Ele também é um grande antioxidante e ele está envolvido inversamente no desenvolvimento da doença de Alzheimer. Aqui eu abro um parênteses para lembrar que se você consumir uma colher de sopa de manteiga de amendoim todos os dias, ou pelo menos um dia sim, um dia não,
você retarda 67% a chance de desenvolver mal de Alzheimer ou de progredirem as doenças neurodegenerativas. Esse é um estudo antigo, eu não vou ter a fonte agora, mas eu acho que é Mates, acho que é do pesquisador Mates do ano de 2000 ou 2002, mas ele faz essa constatação com acompanhamento de um N muito representativo. Então, é bom a gente colocar um olho bem bonitinho em cima do nosso barato e acessível amendoim. Lembrando que o amendoim hoje ele tem uma fiscalização, eu acho que é esse o termo correto, fiscalização para que ele tenha uma produção adequada sem aflatoxina, para que ele seja seguro e não ofereça risco. Tá? Então, acho que esse é bem interessante. E é bem isso, Maria Inês, ele é barato, gostoso, acessível, né? Ele é muito fácil de ser cultivado e ele produz bastante, e eu acho que a gente deve incluir mais. Se vocês colocarem 30 gramas de amendoim no lanche de fim de tarde, vocês vão perceber, mastigando bastante, tá? Sem sal ou com pouquíssimo sal, vocês vão perceber uma ação de redução de apetite no jantar. Tá? Ele também é rico em vitamina E. Então, os estudos observacionais, eles mostram que o Alzheimer reduz na presença de vitamina E, que as pessoas que consomem alimentos fonte de vitamina E, elas têm muito menos chance de desenvolver Alzheimer. Mas ainda é controverso, até porque a gente sabe que a vitamina E está presente nos olhos, e aí, de repente, é exatamente uma questão de controle de quantidade e de frequência mesmo. As vitaminas do complexo B, elas são importantíssimas também na nossa função cognitiva, né? Elas estão envolvidas no metabolismo da homocisteína, e com isso nós temos um risco de demência, porque quando a gente tem uma concentração alta de homocisteína, ela está associada à demência em pessoas com mais de 65 anos, né? Então, esse também é um fator para a gente observar, né? Muito mais vitaminas do complexo B. Nós temos que ter um olhar muito crítico e pedir sempre para o nosso paciente as dosagens de vitamina B12 sérica, porque ao longo da vida, até por uma questão de mastigação e também de acessibilidade financeira, as pessoas deixam de consumir proteínas ricas em B12, como a carne, né? E, obviamente, quando a gente fala de grupos específicos, como os veganos e vegetarianos, é uma vitamina que deve, sim, ser suplementada. Ela deve ser acompanhada, medida, verificada e suplementada. Mas nós devemos ter um olhar bem crítico para as vitaminas do complexo B. E a vitamina D, que todo mundo sabe que eu sou mega fã, né? Eu sou mega fã porque realmente ela está envolvida na proteção contra a neurodegeneração, ela tem uma ação anti-inflamatória, ela tem uma ação na redução de produção das proteínas beta-amiloides, e com isso nós temos um papel muito importante, não só na proteção contra doenças neurodegenerativas, mas também na modulação do nosso sistema imunológico. Se eu fizer uma associação da vitamina D com cronique, todo mundo ganha. Eu, como nutricionista, posso prescrever hoje até 4.000 unidades internacionais por dia, seguindo a linha do Dr. Hollick e do Dr. Cícero Gali Coimbra. Eu acho que todos deveriam usar 4.000 unidades por dia de vitamina D, e se eu fizer a associação da vitamina D com um range, né, um valor entre 500 miligramas e 1 grama do Cronic, nós teremos, sim, um papel anti-inflamatório importante no nosso sistema nervoso central, ainda carecendo de verificação em vivo, mas os mecanismos, pelos mecanismos anti-inflamatórios, essa sinergia será bastante positiva quando a gente conseguir estudar e comprovar. E a colina do ovo, que é um precursor da acetilcolina,
e é extremamente importante na função cognitiva, extremamente importante. Garantir concentração adequada de acetilcolina melhora a neurotransmissão, reduz, na realidade, preserva a fosfatidilcolina, e isso faz com que nosso sistema cerebral todo, inclusive a transmissão do impulso nervoso, seja preferencial. É uma dose de resveratrol, né, minha gente? Eu, como nutricionista, eu sempre falo isso e prego isso, né? Eu não recomendo para nenhum paciente o consumo de bebida alcoólica. A gente sabe que o resveratrol na bebida alcoólica ele tem uma fixação maior. Esse é um trabalho produzido e constatado pela... esqueci o nome inteiro dela, mas por uma pesquisadora aqui da USP, uma oriental, que fez o trabalho dela aqui dentro da Universidade de São Paulo, com resveratrol, suco de uva e vinho. Mas nós sabemos que o resveratrol ele é um excelente antioxidante, ele é um polifenol extremamente importante, do grupo das antocianinas, né? E todos eles têm um papel não só anti-inflamatório, mas também um antioxidante seletivo para o nosso cérebro mesmo e para a nossa cognição. E eu acho que aqui a gente termina a nossa aula de hoje falando de tudo um pouco. E quando eu vejo aqui a antocianina, eu vou lembrar de uma fruta que não é do bioma amazônico, né, mas ela é do Brasil, que é a jabuticaba. Jabuticaba, a casca da jabuticaba, ela é riquíssima em antocianina. Eu acho que a gente tem que começar a usar as cascas de jabuticaba, porque até é uma judiação mesmo desperdiçar, né? Mas a gente tem que começar a usar a casca de jabuticaba, ferver, fazer uma decocção e depois usar essa decocção como base ou para sucos ou para outras bebidas, entre outros aspectos. Por que a gente está falando tudo isso? Eu estou terminando com essa foto aqui. Porque a gente sabe que a cultura popular muitas vezes está aqui, né? É uma garrafada, e na garrafada do seu José Cosmo para diabetes, é para colesterol, é para bronquite, é para pressão alta, é para gastrite, é para inflamação no útero, é para emagrecer, é para inflamação da próstata, é para menopausa, é para levantar a moral, ou seja, é para tudo e é para nada. E a gente não quer isso. O que a gente quer é que as pessoas ganhem vida nas suas vidas. Então, quando a gente fala de urucum e todas as suas sinergias, nós estamos falando de uma planta do bioma amazônico que, combinada a outras plantas brasileiras ou não, ela tem uma atividade, e também combinada à alimentação, ela tem uma atividade antioxidante, anti-inflamatória, que vai te dar a chance de estar aqui na praia com esse sorrisinho maroto, como esse casal tá, né? O meu marido, agora, né? Ele quer ser chamado de marido, eu ainda estou chamando de namorado, né? Ele quer morar na praia e eu não quero morar na praia, porque eu não sou uma mulher de praia, ele né? Mas o que pega mesmo é a vontade que a gente tem de viver melhor cada dia. E quando a gente vive melhor, a gente tem que entender que viver feliz, né? Viver feliz é usar tudo que a gente tem à nossa disposição. Né? E a nossa disposição está também a decisão de todos os dias a gente acordar e decretar que vai ser um bom dia. Então, é aquela hora que eu olho, que eu acordo e digo, bom dia, bom dia, bom dia, hoje será um excelente dia, porque eu já acordei e não enxerguei ninguém de branco à minha volta. Ou seja, eu não morri e não estou numa UTI cercada de cuidados e de profissionais. Né? E também não enxerguei ninguém de preto, porque ninguém quer, né? Ninguém dá para dizer que eu vou lá para o céu. Eu acho que ele não é uma... Eu acho que eu não posso ser assim tão
como é que eu diria assim, prepotente achando que eu vou para o céu, né? Mas assim, se eu acordei com uma nova chance ali de fazer meu dia diferente, eu vou fazer diferente. Então, eu realmente eu sou uma entusiasta do nosso bioma, das nossas plantas, e a Bixorelana veio para ficar. Ele é, sim, Luiz, ele é um produto ofertado como matéria-prima para mercado magistral. Ele foi lançado agora em novembro. A Aegis Bioactive é a startup que trouxe esse produto. Quem está fazendo a distribuição é a Purifarma. E eu acredito muito, não só no produto, mas eu acredito muito em todas as associações que a gente pode fazer com ele e a partir dele. Então, a partir de agora, eu vou interromper o compartilhamento. Essa apresentação está aqui disponível para todo mundo, aí eu vou mandar. Tem várias referências aqui usadas para fazer essa apresentação. E me perdoem se eu não uso a mesma letra sempre, mas é porque eu vou fazendo os slides e aí eu vou copiando e colando, e aí vai ficando tudo um samba divertido nas minhas apresentações, porque eu sou assim mesmo. Então, eu agradeço a compreensão dessa minha hiperatividade não seletiva de fontes de apresentação, né, Vivi? E estou aqui pronta para as perguntas. Podem abrir os seus microfones. Vivi, por favor, diga alguma coisa. Eu só tenho a agradecer por você, né, aceitar o convite, vir compartilhar grandes informações aí e a prática clínica, né, que acho que isso que é bacana também. E fica A Pifite é nossa, Vivi. A gente tem que... certeza. Que bom. Fica aberta a perguntas. A gente foi legal, porque eu gosto disso, que daí já vai fazendo um bate-papo durante, né? Conseguiu respondendo ali, então acho que isso é legal. Mas se alguém tiver senão a mais gente algum se comentário... perde, né? Eu acho que é bacana que fica dinâmico também, né? É bacana. Martinha, o que você achou? O pessoal pode ir lá. Eu já escrevi, eu adorei tua aula. Já escrevi. Gostei. Obrigadão, viu? Beijo. Para todos que estão aqui, que fizeram, né, que participaram ao vivo, depois vocês vão receber como fazer o acesso para a aula gravada, tudo, tá bom? Muito obrigada, Zé Carlos. Zé Carlos não, desculpa, Zé Roberto. Muito obrigada. Eu estou com o Zé Carlos Tavares na cabeça. Tem pergunta, Van, no chat. Você ele quer saber dos estudos clínicos. Os estudos clínicos, Luiz, eles estão sendo publicados, tá? E eu acho que eu posso te mandar, eu posso disponibilizar o que a gente tem. Já os estudos hoje publicados estão em geranil, geraniol e tocotrienol. Os estudos com a bixorelana, eles estão em fase de publicação. Então, o Dr. José Carlos Tavares só vai disponibilizar a partir do momento que estiver publicado. As doses sugeridas, elas estão entre 250 miligramas até 1.000 miligramas, e dependendo das patologias. Mas a gente pode mandar, inclusive, um anexo que é um arquivo mesmo de sugestão de dose, que foi feita por mim, pelo Luiz... Luizinho. Agora, depois da aula, eu fico péssima para nome, sabe? O Luiz da USF e o Júnior, o Edmir Júnior. Então, a gente desenvolveu algumas fórmulas. Isso, Luiz Moreira. Obrigada, Martinha. É meu menino e eu esqueço o sobrenome dele, mas é o Luiz Moreira, o Edmir e eu, o Edmir Júnior e eu, nós fizemos uma tabelinha ali de sugestões. Eu acho que a gente pode disponibilizar isso. O Zé Carlos Tavares, ele é sensacional, né, Zé Roberto? Sensacional. Assim, agora que eu reencontrei com ele me deu uma aula muitos anos atrás, muitos anos, e agora que eu reencontrei com ele no almoço, eu te juro que eu fiquei muito emocionada.
muito emocionada, me deu vontade até de chorar, sabe? De olhar assim e falar, ai, de novo, agora eu tô pertinho dele, ele tá meu amigo, ai, que legal. Mas eu sou besta assim mesmo e tá tudo bem, né? Que é da vida da gente se a gente não é um pouquinho besta de vez em quando. Mas todas essas informações que você está me pedindo, Luiz, a gente vai compilar, eu vou compilar com a equipe técnica da AIDS e a gente manda não só para você, mas para todo mundo, tá? Acho que podemos encerrar. Agradecer mais uma vez a Vanderly, agradecer toda a equipe da AIDS, né, que a gente conversou aí, para que esse evento também acontecesse. E a gente entra em contato, passa também aí as informações para acesso. Muito obrigada pela participação de todos e até o próximo evento também aí da associação, né, da PFIT. Quem quiser conhecer um pouco mais, acesse o site, manda e-mail, estamos por aí. Tá joia? Uma boa noite para todos e muito obrigada. Pode encerrar, vamos. Eu queria pedir uma coisa antes. Eu queria pedir para todo mundo abrir a câmera para gente tirar uma foto, né, gente? Muito obrigada. Tá? Olharem para a fotinha. Por essa noite gostosa e que sejamos cada dia mais abençoados. Ai, Márcia, agora apareceu. Mas que sejamos cada dia mais abençoados e que vem em mim a vacina. Isso aí. Boa noite, um abraço. Beijo, boa noite.